Meus queridos irmãos e irmãs, uma breve palavra sobre a liturgia e depois 5 conselhos breves, tá bom? A liturgia de hoje, belíssima, né? Pequena, mas bonita. Primeira leitura está falando da responsabilidade da juventude em buscar o Senhor. Tem jovem na igreja hoje, sim ou não? Eita glória! Tem ou não tem? Então deixe-me ouvir os jovens. Tem jovens na igreja? Você é chamado pelo Senhor a segui-lo, a amá-lo e servi-lo de todo o seu coração. O Senhor tem planos para a sua vida, o Senhor tem propósitos para a sua vida. Por isso, busque ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Nós, infelizmente, vivemos em tempos que buscamos várias coisas na vida e deixamos o Senhor de lado, deixamos de buscar o Senhor. E às vezes, quando não dá mais tempo, quando não há mais oportunidade, aí nós reclamamos porque um dia não fomos atrás de Deus. Hoje é dia de buscar o Senhor. Hoje é dia de entregar a Ele a nossa vida. Hoje é dia de colocar o nosso coração, a nossa história nas mãos dEle e permitir que Ele conduza o nosso caminho, a nossa história. Deus tem planos para a sua vida. E saiba, os planos que Ele tem para você são infinitamente melhores do que os planos que você fez para a sua vida. Por isso não tenha medo de buscar os planos do Senhor para a sua história. Entregue-se e ao se entregar, permita que Ele vá escrevendo com você a sua história. O evangelho de hoje é muito interessante, pequenininho e causa até uma certa dificuldade para interpretar se a gente não se lembrar do que aconteceu antes deste evangelho. Jesus havia curado um jovem que tinha epilepsia. As pessoas pensavam na época que a epilepsia estava ligada à possessão demoníaca. Jesus tinha acabado de curar este jovem. E as pessoas ficaram impressionadas com esse milagre que Jesus tinha acabado de fazer. E elas começaram a glorificar Jesus e a achar que Jesus era um rei diferenciado que veio para trazer somente esse tipo de cura para o povo. E aí Jesus lembra no trechinho do evangelho de hoje que ele vem para a cruz. Que o propósito de Jesus na terra é na cruz resgatar o ser humano. Portanto, não se trata de resgatar o ser humano somente no sentido físico. Não se trata somente de curar fisicamente o ser humano, mas especialmente curar a sua alma, curar o seu coração, curar a sua vida integralmente para que esta vida curada possa servir o Senhor. São 3 os estágios da cura. Aliás, 3 momentos que o Senhor quer nos curar. Eu falo e você repete. O Senhor quer nos curar fisicamente. O Senhor quer nos curar espiritualmente. O Senhor quer nos curar psicologicamente. O Senhor quer curar-nos nessas 3 áreas, porque às vezes nós estamos bem psicologicamente, mas nós temos um bloqueio espiritual que precisa ser curado. Às vezes nós estamos bem espiritualmente, vamos à igreja, somos felizes, mas quando nós saímos daquela porta, logo o pecado já nos arrasta. Significa que precisamos ser curados das dependências psicológicas que criamos daquele pecado. Alguns transformaram o pecado até em estimação, não é verdade? Então precisamos permitir que o Senhor nos cure nessas áreas. E nós, infelizmente, damos mais atenção para a cura física. Nós queremos muita cura física, e precisamos sim, queremos sim, mas nós às vezes esquecemos que pior do que uma doença física é a doença do coração, é a doença da alma. Tem gente que está bem de saúde demais, mas não ama ninguém, não gosta de ninguém, não gosta nem de si mesmo. Então o Senhor precisa nos curar em todas essas áreas. E para a gente ser curado em todas essas 3 áreas, é preciso um processo, uma caminhada na nossa vida. E essa caminhada se dá em 5 passos. Eu vou falar rapidinho para você, guarde no seu coração. Depois, se você esquecer, volte lá e veja o vídeo nas redes sociais para você anotar e não se esquecer. Primeiro passo para o Senhor nos curar integralmente nessas 3 áreas: vida de oração. É a vida de oração que nos aproxima do Senhor. Não adianta a gente ficar lá dentro de casa dizendo assim: ah, mas eu quero rezar. Não adianta você dizer que quer, é preciso ir fazer.
É preciso você sair do comodismo e tomar a decisão de fazer a sua oração. Ah, padre, mas quanto tempo eu tenho que rezar por dia? Não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo que você dá para Deus que é mais importante. Às vezes você reza 5 minutos por dia, mas a sua oração tem mais qualidade do que alguém que rezou o dia inteiro. Então é preciso termos a coragem de dedicar tempo à vida de oração. Esse tempo de pandemia é tempo propício para isso, porque nós estamos ficando mais tempo em casa, então temos mais tempo para rezar. Ninguém pode falar assim, ah, padre, mas agora não dá para rezar não. Antes muita gente falava, não dá para rezar porque tem muita coisa para fazer. Diminuíram as coisas para você fazer. Agora você pode rezar. Então, primeiro passo, a vida de oração. Segundo passo, leitura da palavra. O Senhor Jesus diz no Evangelho de João que aqueles que o amam guardam a sua palavra. Tem gente que interpretou isso da seguinte maneira: guardar a palavra é pegar a Bíblia e guardar na gaveta e nunca ler. Não é isso. É guardar a palavra em seu coração para que ela te preserve do pecado e te mostre o caminho a seguir. Então precisamos ler a palavra do Senhor para nos alimentar desta palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, vai dizer que a palavra é a espada do Espírito. É com ela que você ataca o inimigo. Você se lembra que Jesus venceu o diabo no deserto com a espada da palavra. 3 vezes o diabo tentou Jesus, 3 vezes Jesus cortou a tentação com a espada da palavra. Então precisamos usar a palavra de Deus em nossa vida. Terceiro passo, vida sacramental. E aí 2 coisas importantes: confissão e comunhão eucarística. Confissão e comunhão eucarística são as 2 tábuas que o Senhor nos deu para a salvação. Quando nós estamos amargurados demais, nós podemos analisar a nossa consciência, porque certamente tem alguma coisa que precisamos confessar a Deus. Então, confessar e comungar sempre. Confessar e comungar sempre, para que o Senhor cure as feridas que o pecado causou e nos alimente na jornada para a vida eterna. 4º passo, viver em comunidade. Ué, padre, mas agora a gente não está podendo muito encontrar na igreja, não. Não, mas não precisa. A gente faz comunidade, não é só na igreja, não. A nossa vida é comunitária. Dentro de casa você é família, isso é comunidade. No trabalho você está com várias outras pessoas, isso é comunidade. Você não pode se isolar. É preciso que nós aprendamos a conviver. Às vezes até ferindo os outros e às vezes até sendo feridos pelos outros. Mas não tem problema, porque aí nós podemos exercitar perdão e amor. Podemos exercitar o perdão e amor. Esse tempo de pandemia tem muita gente que foi obrigado a exercitar perdão e amor. E paciência também, né? Porque ficava pouco tempo junto dentro de casa, agora passou a ficar 24 horas dentro de casa. E aí alguns tinham que suportar, no sentido ruim da palavra, a outra pessoa. Viver em comunidade. E 5º passo para a gente viver a cura integral naquelas 3 áreas. Servir ao próximo. Nossa vida neste mundo é para servir aos outros. Nós não viemos aqui, como disse Jesus, para ser servidos. Claro que muita gente vai nos servir. Claro que muita gente vai servir você. Mas não é porque você veio para ser servido. Esse serviço é consequência do grande amor que o Senhor tem por você. Então Ele permite que outros sirvam você, para que você aprenda a servir a outros. Nossa vida neste mundo é para servir. E nós precisamos aprender a servir na sociedade. No nosso trabalho nós temos que tomar consciência de que ele é para a gente servir. Não é só para a gente ganhar dinheiro. Ele é para servir a outra pessoa. Ele é para ajudar a outra pessoa a crescer, a ser melhor. Precisamos aprender a servir. Nas nossas pastorais, nós precisamos cada vez mais aprender a servir. Não fazer as coisas de qualquer jeito, não fazer as coisas jogadas. Precisamos aprender a fazer com qualidade, porque estamos servindo a Deus e ao nosso próximo. Se nós dermos esses 5 passos, certamente, e não se trata de dar esses passos só hoje, só amanhã, não, é constante. Por isso eu disse que a cura é um processo que vai acontecendo durante toda a nossa vida. Mas se nós dermos esses passos, então a cura espiritual, psicológica e física certamente vai acontecer na nossa vida. Baixa sua cabeça um pouquinho e peça ao Senhor a graça de dar esses 5 passos em sua vida. Diga para Ele: Senhor, eu quero caminhar na vida de oração,
Eu quero caminhar na vida de leitura de tua palavra. Eu quero ter vida sacramental, me confessando sempre, comungando sempre o teu corpo. Eu quero me alimentar da sua misericórdia e me alimentar do teu corpo e sangue, que são entregues para a minha salvação. Me ensina a viver em comunidade, Senhor. Me ensine a amar, a respeitar, me ensine a cuidar do outro, me ensine a perceber também os cuidados que o outro tem para com a minha vida. Me ensine, Senhor, a viver em comunhão com os meus irmãos. E me ensine a servir com qualidade aqui neste mundo. Servir na pastoral a que o Senhor me chamou, servir no meu trabalho, servir na minha família. Me ensine a servir. Me ensine como o Senhor sempre servia e serve. Me ensine a ser serviço cada dia da minha vida. Obrigado, Senhor, por sua palavra que vem me orientar a viver e buscar o teu querer sempre na minha vida.